Olá pessoal, no último vídeo nós fizemos uma análise de toda a tese de investimento por trás da CPFL. Eu abordei as razões pelas quais eu considero que a CPFL seja uma das melhores empresas para investimento, não apenas do Brasil, mas também do mundo. Então o último vídeo está muito completo. O vídeo de hoje é uma continuidade daquele último vídeo, portanto se você não assistiu o último vídeo sobre a tese central da CPFL, eu recomendo que você o faça e depois volte aqui para assistir esse, já que nós vamos partir de premissas que foram adotadas naquele último vídeo. Então vamos lá. Nós vamos ver que no quarto trimestre de 2024, a companhia apresentou um aumento de 5,3% do seu EBITDA, ok, um EBITDA razoável, e um aumento de 18% no seu lucro líquido. Aqui nós já vemos que é um aumento de lucro líquido extremamente considerável para uma empresa que geralmente vocês não podem esperar saltos muito grandes de lucro, de lucratividade, de rentabilidade. Vocês devem sempre pensar, pessoal, que uma companhia que trabalha no setor de distribuição de energia, principalmente, né, no último vídeo nós abordamos que ela é uma companhia completa, mas a maior parte de sua receita vem de distribuição. Aliás, nós vamos até ver aqui, ó. Aqui eles não trazem a porcentagem referente a cada setor, provavelmente tá lá mais para baixo. Mas, enfim, hoje a distribuição representa uma receita, um EBITDA consolidado de 1,8 bi e geração de 1,1 bi. Portanto, indiscutivelmente, é o setor que mais traz receita para a CPFL, tá? Então, uma empresa que trabalha no setor de distribuição, majoritariamente, nós podemos esperar que ela seja uma escadinha. Nós podemos esperar que ela seja uma companhia que vai apresentar um crescimento constante, mas um crescimento paulatino, um crescimento pequeno. Por quê? Ela é uma companhia tão grande que já possui as suas linhas de distribuição em tantos municípios que dificilmente ela vai fazer novas ligações em municípios que estão em expansão, tá? Até tem nova expansão em alguns municípios novos, mas isso é muito pequeno. Geralmente, esse aumento de receita da CPFL, ele vem do quê? Da revisão tarifária periódica. Ou seja, a companhia possuía um valor X por megawatt para você consumidor, que queria utilizar a energia da CPFL, você pagava um valor X. No entanto, no ano de 2023, por exemplo, no ano de 2024, há uma revisão tarifária periódica que leva esse valor para, por exemplo, 1 vezes 1,2x. Ou seja, se você quiser continuar utilizando os produtos, os serviços de energia da CPFL ao longo do ano de 2024, você provavelmente vai ter que pagar um valor mais alto do que você pagava em 2023. Isso leva a um aumento paulatino da receita, que geralmente acontece com reajustes acima da inflação, que nós abordamos de forma muito detalhada no último vídeo. Portanto, a receita da CPFL, vocês podem esperar que ela seja acometida por um crescimento paulatino, mas um crescimento não muito expressivo. Portanto, já me chama a atenção aqui nesse lucro líquido apresentado que houve um crescimento de 18%. Pessoal, assim, um crescimento de 18% para uma companhia de distribuição de energia é muita coisa, principalmente se nós considerarmos que ela reduziu as suas receitas do quarto TRI de 23 para o quarto TRI de 24, que é uma redução de quase 15%. No entanto, ela quase dobrou a sua receita no setor de transmissão. E isso eu considero também um fator muito favorável da CPFL. Por ela ser uma companhia completa, ela atua nos 3 ramos de energia, né? Ela tem essa possibilidade de engendrar, ou seja, direcionar os seus esforços para aquele setor que está mais favorável naquele momento. Por exemplo, vocês podem ver que ela nunca teve essa receita tão grande em transmissão. No entanto, ela viu que em algum momento do passado mais recente, o setor de transmissão estava favorável e ela começou a fazer investimento no setor de transmissão e hoje ela já colhe um crescimento de 20% no setor de transmissão, tá? Então, ela acaba sendo uma companhia que exerce com maestria esse tripé do setor de energia, distribuição, geração e transmissão. Portanto, nós vemos aqui que provavelmente ela viu que ao longo desse trimestre o setor de distribuição não estava muito favorável e ela concentrou seus esforços no setor de geração e ela conseguiu dobrar o seu EBITDA. É lógico que hoje o setor de geração ele passa por alguns entraves regulatórios. Nós temos, por exemplo, o curtailment, né, que é aquele limite que o governo determina para as empresas geradoras de energia, que elas têm que parar de gerar energia porque a infraestrutura elétrica do Brasil não está dando conta para tanta energia gerada. Portanto, o governo determina que algumas companhias geradoras têm que parar de gerar energia para não causar sobrecarga na infraestrutura elétrica. Portanto, esse é um problema que vem sendo enfrentado pela maioria das companhias de geração de energia, e nós vimos que, mesmo durante esse problema muito grave de curtailment, a CPFL conseguiu dobrar a sua receita de geração. Portanto, aqui nós já vemos que a empresa vem mostrando uma operação muito redondinha, tá, pessoal? Ela perdeu receita com distribuição, mas ela mais do que compensou isso no setor de geração e no setor de transmissão. Aqui nós vemos um aumento da dívida líquida da companhia, passou no quarto TRI de 23 e 24 para 27 bilhões, um aumento de 11%, mas nós temos que fazer a compensação disso com o EBITDA, né? Ainda é uma dívida líquida frente ao EBITDA de 2,07 vezes, que é uma dívida líquida bastante confortável para uma empresa do porte da CPFL, tá? Que possui uma receita tão grande. Portanto, isso daqui ainda não me preocupa. Eu acho que companhias do setor de energia elétrica, elas conseguem chegar a uma alavancagem de 2,5 vezes tranquilamente, sem que isso me cause qualquer ponto de atenção, tá?
passando de 2,5 vezes, eu ficaria um pouco mais atento, mas acho que dificilmente isso aconteceria com a CPFL, porque ela é uma companhia que tem uma capacidade de controle de dívida muito bom, pessoal. E aqui nós vemos que a sua receita operacional, nós não havíamos abordado isso ainda, teve um aumento de 13%, portanto, um aumento de receita operacional muito bom mesmo. E ano fechado de 23, melhor dizendo, de 24 frente a 23, nós vemos que também ela apresentou um crescimento em todas as linhas. Um crescimento de 7% na receita operacional, um crescimento de 2% no EBITDA e um crescimento de 4% do lucro líquido. E aí vocês já veem aqui que eu tinha falado que eu achava muito absurdo um crescimento de lucro líquido da empresa de 18%, e aqui nós vemos que no anual já é um crescimento, que é aquilo que eu espero de uma companhia de distribuição, pessoal, de uma companhia de elétrica. Ano contra ano, fechado, ela apresentou um crescimento de lucro de 4,1%. Para alguns pode aparentar ser pouco, no entanto, quando você coloca isso na balança do longo prazo, acaba sendo um crescimento composto e paulatino, que traz uma remuneração muito favorável para o investidor, além de ser um setor que possui uma segurança diferenciada. Portanto, nós não podemos esperar que seja uma companhia que possui um rating prêmio de segurança e, ao mesmo tempo, uma companhia que vai crescer 20% ao ano, né, pessoal? Nós, como investidores, temos que fazer algumas escolhas. E quando você escolhe investir em uma companhia de energia elétrica como a CPFL, você acaba trocando um pouco da sua rentabilidade por um ativo que vai te trazer uma segurança diferenciada, um ativo que vai te proteger da inflação acima do que o razoável e que, além disso, não vai apresentar riscos muito graves como outros setores apresentam. Portanto, aqui é um crescimento que eu já espero para uma companhia de energia elétrica. Quando nós vamos analisar os destaques, nós vemos aqui que é uma empresa que apresentou um EBITDA, nós já vimos lá em cima, a dívida líquida que aumentou. No entanto, aqui nós vemos que o seu CAPEX, ou seja, o seu investimento aumentou 21%. Portanto, isso daqui já justifica esse aumento de dívida que nós vimos aqui em cima, pessoal. Portanto, está justificado o porquê que aumentou a sua dívida tanto assim. Ela aumentou o seu CAPEX, ou seja, aumentou o seu investimento. E eu sei que muitos de vocês acham ruim o gasto do caixa da companhia com o investimento, mas empresas de energia, principalmente de distribuição, elas seguem uma lógica diferente, pessoal. O gasto com CAPEX, ele é sempre bem-vindo e vocês têm que olhar com bons olhos, porque a companhia de distribuição, aliás, a de transmissão também, né? Ela faz um investimento que ela sabe que futuramente vai gerar um valor muito maior do que aquele investimento que ela fez. E além disso, é um investimento que vai trazer uma receita em um longo período de tempo. Portanto, esse gasto imediato que ela teve acaba gerando receitas por longos períodos de tempo que acabam, no longo prazo, se tornando um rendimento, um retorno composto, que esse CAPEX, esse investimento de 2 bilhões de reais agora, quando nós analisamos no longo prazo, pode ser que apenas esse investimento que ela acabou de fazer traga uma receita, às vezes 30, 40 vezes esse valor de investimento dela. Portanto, quando se trata de empresas de energia elétrica, o investimento, a despesa com investimento, ela tem que ser muito bem-vinda, pessoal. Porque, além disso, as companhias podem utilizar esses investimentos dentro da RTP, que são as revisões tarifárias periódicas. Tá? É lógico que se ela vai construir, por exemplo, linhas de distribuição em novas cidades, ela vai ganhar novos consumidores com isso. Tá? Então não há que se falar em revisão. No entanto, se ela está colocando esse CAPEX, esses investimentos em cidades que já são seus clientes, ela pode utilizar esse investimento que ela fez para falar para a ANEEL, olha, ANEEL, eu investi 2 bilhões nesse município em suas linhas de distribuição, portanto eu quero que a minha revisão tarifária, após esses investimentos, seja maior do que o normal. Porque se eu apliquei investimentos para esses consumidores, portanto eu quero que a revisão tarifária deles seja maior do que o normal. E isso acaba acontecendo na maioria das vezes, portanto isso gera uma receita maior como consequência. Portanto, sempre que vocês virem que as companhias de energia elétrica estão fazendo CAPEX grandes, ou seja, investimentos grandes, podem ter certeza que em um médio a longo prazo, isso vai gerar cada vez mais receitas para essa companhia. E vocês, como investidores, claro, serão beneficiados disso. Aqui a receita operacional por segmento, que eu sempre gosto de ver, nós já abordamos até um pouco lá atrás, nós vemos que o setor de distribuição cresceu 7%, de geração 6,5% e de transmissão 25%. Ano após ano fechado, o setor que se destacou mais na receita, no crescimento de receita, foi o setor de transmissão, confirmando aquela nossa tese de que a companhia CPFL, ela fez investimentos em leilões no setor de transmissão que ela enxergava que estava em bons momentos de serem adquiridos, e hoje ela tem boas linhas de transmissão. Mas nós ainda vemos aqui a dependência dela do setor de distribuição, que dentro do ano fechado não deixa de ser uma receita muito maior do que os demais segmentos, né? Aqui nós vemos que a companhia reportou um impacto das enchentes, né? Como eu disse no último vídeo, ela é uma companhia que atua em 2 estados unicamente, né? Que são os estados de São Paulo e o estado do Rio Grande do Sul, e que o estado do Rio Grande do Sul, todos vocês sabem, foi acometido pelas enchentes, e mesmo assim, isso acabou gerando para a CPFL impactos não muito altos, pessoal. Ou seja, o que nós estamos vendo
Desses números de operacionais aqui da CPFL, são números que estão afetados, tá, por uma crise climática bastante severa em um dos dois estados que ela atua. Ou seja, ela cresceu em praticamente todas as linhas, enquanto ela foi afetada severamente por esse evento climático extraordinário. E aqui nós vemos que apenas na RGE, uma das suas subsidiárias, ela teve que fazer a provisão de 93 milhões de reais, na Ceram de 11 milhões, e na CPFL Transmissão de 8 milhões. Ou seja, se nós fôssemos somar isso daqui, daria algo próximo dos 110, 111 milhões de reais que houve de impacto na CPFL por essas enchentes aí do estado do Rio Grande do Sul. Aqui, custos, né? Vamos avaliar os custos da companhia e nós vemos que é uma empresa que vem apresentando um controle de custo acima do que o normal. Ela praticamente beira a estabilidade, um custo com pessoal, ano após ano fechado, um aumento de 4,7%. Isso daqui é muito bom, pessoal. Isso daqui é muito bom, significa que a empresa está cuidando dos seus custos. E o PDD, ou seja, perdas para devedores, né, que são os consumidores caloteiros, nós vemos que ela apresentou um crescimento de 2024 frente a 2023, o que é esperado, já que nós passamos por um período de aperto monetário, uma crise econômica um pouco mais apertada, dobrou a sua provisão para devedores, mas ainda é um valor, ao longo de todo o ano de 2024, um valor de inadimplência de 400 milhões. Sim, pessoal, nada preocupante, tá? Nada preocupante mesmo. Vamos ver aqui o resultado financeiro, como ela está fazendo a administração da sua dívida. E nós vemos que mesmo ela tendo aumentado a sua dívida líquida frente ao EBITDA para 2,07 vezes, ela apresenta um aumento de despesa financeira, ou seja, de pagamento de juros da dívida, que na verdade é inexistente, né? Ela diminuiu o seu pagamento de juros e multa. Então, aqui, a empresa mais uma vez dando aula, mais uma vez mostrando que é uma companhia de primeira linha, é uma companhia que apesar de ter uma dívida um pouco elevada frente ao seu EBITDA, ela consegue apresentar um controle dessa dívida muito fora do comum. Mesmo com um aumento de Selic, mesmo com um aperto monetário, ela consegue pagar menos juros do que ela pagou ao longo do ano de 2023. Então isso daqui, mais uma vez, confirma a minha tese de que a CPFL é uma companhia premium, pessoal. É uma companhia como poucas no mercado brasileiro. Aqui, as despesas com a dívida, mais uma vez, né, apenas confirma a nossa tese que nós acabamos de falar. Ela reduziu a sua despesa com a dívida, mesmo que a dívida tenha aumentado. Aqui os investimentos, pessoal, eu não vou entrar muito nesses detalhes, mas nós já vimos, né, que os investimentos realizados vêm aumentando, o que vai levar inevitavelmente a maiores RAPs, a maiores receitas contratadas da companhia, o que, claro, é muito bom. E aqui nós já vemos o cronograma desses investimentos, ou seja, a companhia já sinalizou que ao longo do ano de 2025 ela vai aumentar os seus investimentos, tá? Ao longo do ano de 2026 permanecem ainda altos e a partir do ano de 2027 esses investimentos voltam a cair para níveis mais aceitáveis. Só como eu já disse, esses investimentos são extremamente bem-vindos, porque futuramente, ao longo do ano 2026 para frente, a companhia vai começar a captar o retorno desses investimentos e, inevitavelmente, isso vai gerar maiores dividendos. Aqui nós analisamos as perdas de energia, né, as perdas de carga, que são resultantes de duas formas, né, as perdas técnicas que são resultantes da própria atuação da companhia e as perdas não técnicas que são resultantes de gatos e de fraudes nos medidores. Isso é o terror das companhias de distribuição, mas nós já abordamos isso no primeiro vídeo, pessoal, então não vou ser redundante aqui, mas nós já falamos que a CPFL, ela atua nos dois estados, São Paulo e Rio Grande do Sul, com os menores índices de furtos e fraudes de energia de todo o país, descartado aqui o estado do Paraná, né? Ou seja, nós não precisamos sequer avaliar os índices de perdas não técnicas da companhia, porque são os menores do país. Eu tenho aqui a inadimplência que apresenta estar sob controle, né? Ela fez um pico ali início de 2024, no entanto é uma inadimplência que ainda se mostra bastante confortável. E aqui sobre os números efetivos da empresa, vocês devem saber, eu já abordei isso no último vídeo também, né, que é a State Grid, que é uma gigante chinesa, a maior empresa de energia do mundo. Ela adquiriu o controle da CPFL no ano de 2017. Antes disso, a CPFL era uma empresa que era controlada pela Queiroz Galvão, se não me falha a memória. Aquela companhia que esteve envolvida em grandes esquemas de corrupção, né? E aí ela vendeu essa participação majoritária para a chinesa State Grid. E desde então, a chinesa vem fazendo um controle da empresa de forma excepcional. Pessoal, eles colocaram a casa em ordem e assim, vem mostrando realmente para o mundo como se faz a gerência de uma empresa de energia. Eu, por ser consumidor da CPFL, posso atestar o tanto que aumentou a qualidade da prestação de serviços, até dos portais, das contas, controle, desde que a State Grid tomou conta da CPFL. E aqui nós vemos também que no ano de 2016, acabou tomando os holofotes de todo o país, né, da medida provisória 579, que foi feita pela Dilma. Na verdade, a AMP, que foi convertida em lei em 2013, né, ela teve os seus efeitos por um período de tempo um pouco mais prolongado, de forma que acabou afetando a maior parte das companhias de energia ali no ano de 2015 e 2016, pessoal.
E aqui eu retirei o trecho de uma matéria, né, que diz que depois dessa mudança que foi realizada pela Dilma, causou uma queda imediata de 20% nas tarifas. Pessoal, para quem não lembra disso, tá fazendo um resumo bastante breve. Ela tentou interferir nos preços de energia, tá? Ela praticamente fez uma lei, fez uma medida provisória que foi convertida em lei posteriormente, onde ela interferia no preço das tarifas. Ela simplesmente determinou quantas companhias deveriam cobrar pelo seu custo de energia. Isso acabou levando muitas companhias de energia elétrica a incorrerem em grandes prejuízos mesmo. E aí, é lógico que isso não é possível de ser mantido ao longo do tempo, porque se você leva companhias de energia, companhias privadas, a incorrerem em prejuízos, são dois caminhos possíveis. Ou essas companhias vão à falência, e aí todo mundo fica sem energia, ou você retira essas determinações e as companhias voltam depois a praticar as suas tarifas anteriores. No entanto, o que acabou acontecendo é que o judiciário depois falou que essas medidas que foram tomadas pela Dilma foram medidas completamente arbitrárias, que não existe como no mundo moderno o governo determinar quanto companhias elétricas podem cobrar ou não, porque o que tinha acabado acontecendo era justamente isso daqui, ó, uma companhia que apresentava um ROI, ou seja, uma rentabilidade, um índice de rentabilidade próximo da casa dos 24%, ela simplesmente entrou em um declínio e começou a apresentar uma rentabilidade de 8% ali no ano de 2016. Portanto, muita gente, quando abre os números operacionais da CPFL, logo se depara com esse gráfico aqui e vê esse vazio ao longo ali dos anos de 2012 a 2018 e fala que, nossa, mas como assim? A empresa entrou num declínio operacional muito grande. No entanto, pessoal, isso aqui é explicado pela medida da Dilma, lá no ano de 2012, 2013, que gerou efeitos devastadores no setor de energia elétrica até os anos de 2018. E aí depois que essa medida caiu, né, depois que o judiciário determinou que isso não era válido, a companhia voltou aos seus patamares de rentabilidade na casa ali dos 25%, que é um índice de rentabilidade para uma companhia elétrica extremamente favorável. E aqui nós vemos que as receitas e lucros da empresa, da CPFL, são receitas crescentes, ou seja, a receita da companhia continuou crescendo mesmo no meio desse turbilhão de medidas intervencionistas tomada pela Dilma, mas mesmo que a sua receita tenha continuado crescendo, a sua lucratividade, ou seja, os seus lucros, entraram em declínio, de forma que apresentaram ali fundos nos anos de 2016 e 2017, que foi quando as medidas foram derrubadas, e a partir disso, a empresa começou a voltar a crescer os seus lucros. E é lógico que também aqui nós tivemos a compra da State Grid, do controle da CPFL, que certamente também contribuiu para esse favorecimento operacional da CPFL, pessoal. Portanto, foram dois motivos, né? Tanto a derrubada da SMP da Dilma, intervencionista, quanto a compra da State Grid, que levaram a CPFL para realmente um patamar diferenciado, a uma companhia que apresenta uma rentabilidade de 25% em um setor de distribuição, que segundo o Barsi é a pior parte do setor de energia, né? Então, mesmo assim, a empresa continua apresentando uma rentabilidade de 25%, pessoal. Um índice bastante elevado. E aí nós vemos que, como consequência, não poderia ser diferente, já que a empresa é uma empresa premium, uma empresa de qualidade, ela apenas sobe as suas cotações. Ela não, né? O mercado, apenas como consequência, em razão da empresa aumentar as suas operações, melhorar as suas operações, o que acaba acontecendo é que aquele investidor, em 2015, que comprou R$1.000 de ações da companhia, hoje possui quase R$4.000, tendo multiplicado o seu capital ao longo de 10 anos por 3 vezes 5 vezes. Ou seja, é uma companhia que nós vemos, pessoal, que possui apenas um sentido ascendente, ou seja, para cima. E aqui nós vemos a queda brusca que sofreu a companhia naquele momento da MP da Dilma. Nós vemos realmente que a companhia saiu ali do preço, provavelmente aqui da casa dos R$17, e caiu para algo próximo ali dos R$12. Uma queda ali de praticamente 40%. Quem comprou a companhia ali foi muito feliz. Aliás, por qualquer momento da história, né? Quem comprou a CPFL, até nos topos históricos aqui, nós vemos que não teve com que se preocupar, não teve muita preocupação com comprar a CPFL nos topos históricos, já que ela sempre apresenta uma ascendência contínua. De forma que é uma empresa que, assim, vocês poderiam tranquilamente fazer, se fosse preciso, uma metodologia de DCA, né, de compra contínua, mês após mês, que com certeza seria uma companhia que no longo prazo traria rentabilidades absurdas para você, né? E aqui nós vemos que um índice de precificação, né, nós vemos que hoje é uma companhia que se encontra com uma precificação abaixo da sua média histórica, que é de 13 vezes o PL, ou seja, é uma companhia que o mercado enxerga que ela é premium, ela é realmente um ativo, que o mercado enxerga uma precificação média dela de 13 vezes, que é muito mais alta do que a média do nosso Bovespa. E hoje ela encontra ali sendo negociada um PL de 7,8 vezes, que já não é mais aquele PL de 6 como ela já esteve negociando, mas ainda me parece que é um desconto frente às suas médias históricas. É lógico que acertar fundo ninguém conhece, mas é uma companhia que ainda se apresenta como descontada frente à sua operação. E aqui nós vemos mais uma vez a confirmação daquilo que nós já abordamos lá em cima na sua operação, que o investidor pode olhar para a CPFL e falar, bom, mas isso daqui me causa espanto. Esse vazio no pagamento de dividendos me causa espanto. De 2013 a 2019 a companhia praticamente não pagou dividendos, mas nós já temos a explicação. Agora você que é investidor, que vai analisar os números da companhia, você já sabe o porquê
que a companhia ficou praticamente 6 anos sem pagar dividendos. Foi praticamente por uma intervenção extremamente mal feita pela presidente Dilma, que gerou eventos catastróficos no ambiente de energia elétrica, pessoal. E aí nós vimos que, descartados esses períodos de intervenção estatal, é uma companhia que apresenta um excelente apetite para remuneração. Se nós fôssemos colocar aqui uma média de pagamento, tranquilamente é uma companhia que gera para o acionista em retorno algo próximo dos R$ 2,50 a R$ 3 de dividendos anuais. Ou seja, se você quisesse garantir um pagamento de dividendo anual aí, considerável, seria uma excelente empresa para se investir. E aqui nós confirmamos que o payout da companhia foi reduzido provisoriamente. Por outro lado, nós vemos que os lucros da companhia, apesar de ter lateralizado durante aquele período tenebroso, é uma companhia que voltou a aumentar o seu lucro de forma bastante exponencial. E aqui nós vemos a divisão dos lucros da companhia, nós já falamos disso lá em cima, né, que é uma companhia extremamente dependente do setor de distribuição, mas que vem aumentando o seu leque de serviços. Bom, pessoal, e com isso nós finalizamos a análise operacional da CPFL. Eu espero que vocês tenham gostado. Assim, realmente foi muito aprofundada, foi muito detalhada essa análise, mas é como eu disse, a CPFL é a maior empresa da minha carteira, eu gosto muito dela, eu poderia ficar por horas e horas falando sobre a CPFL, eu tento me conter um pouco, porque eu acabo me empolgando quando eu falo dessa companhia que detém a maior fatia da minha carteira hoje. Mas eu não quero influenciar em ninguém, pessoal. O que eu quero aqui é fazer uma análise minha da forma como eu olho para a companhia hoje e trazer um pouco da minha visão. É claro que eu espero que vocês façam a própria análise de vocês a partir daquilo que eu trago. Claro, eu estou sempre aberto para discussões, aberto para ouvir pontos de vista contrários. Se vocês quiserem deixar aqui no comentário, fiquem à vontade. Eu vou agradecer, inclusive, de ouvir pontos de vista contrários. E deixem sugestões para novos vídeos. E até a próxima, pessoal. Não esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. E não esqueça, uma vez formado o seu exército de dividendos, será questão de tempo até que os juros compostos lhe tragam a riqueza.